o exercício número 5, ele nos oferece uma função que relaciona a posição de um ponto material com um tempo específico em segundos. A letra A pede para a gente a velocidade inicial do ponto material. Bom, para a gente determinar a velocidade inicial do ponto material, a gente precisa do tempo em que x é igual a zero, ou a posição inicial do ponto material. Quando x é igual a zero, então vamos determinar o valor de t. 30 vezes t mais 5 vezes t ao quadrado. Isso é uma equação de segundo grau, só que sem a parte independente, que é aquela que não multiplica nenhuma variável. Então nós podemos resolver da seguinte maneira. Vamos colocar o t em evidência, de forma que temos 30 mais 5 vezes t, vezes t. Isso tudo vezes t, tudo bem? Para resolver essa equação, nós sabemos que esse termo tem que ser igual a zero, ou t tem que ser igual a zero, porque a multiplicação de dois elementos, que é tudo isso que está entre parênteses, e o t, tem que ser igual a zero, né? Para que o resultado seja igual a zero, um desses valores tem que ser igual a zero, tudo bem? Então, t é igual a zero segundos, ou 30 mais 5 vezes t é igual a zero. E se passarmos t para o outro lado, de positivo ele vai para negativo, então fica 5 vezes t igual a menos 30. E se passarmos o 5 para o outro lado, ele está multiplicando, a gente passa dividindo, vai ficar que t é igual a menos 30 dividido por 5. E isso vai ser igual a quê? T é igual a menos 30 dividido por 5 é igual a menos 6 segundos. Tudo bem? O que isso significa para a gente, tá? Isso significa que o gráfico que representa a posição em relação ao tempo em segundos, tá? Então, temos o tempo em segundos aqui no eixo horizontal e a posição em metros no eixo vertical. Isso significa que quando o valor de t é igual a zero, nesse ponto aqui, ó, quando t é igual a zero, na origem do gráfico, e quando t é igual a menos 6, então a gente vai andar para a esquerda, menos 6, vamos colocar mais ou menos aqui o menos 6, o valor, vou destacar aqui novamente um ponto, o valor correspondente ao a posição do ponto material vai ser igual a zero. Vai ser igual a zero. Então, quando t é igual a zero, a posição é igual a zero. Quando t é igual a menos 6, a posição do objeto também é igual a zero. Ó. Tá vendo? E, como consequência disso, como a gente tem uma equação de segundo grau que descreve a relação entre a posição e o tempo do objeto, né? O gráfico, nós teremos no gráfico uma função de segundo grau, ou seja, teremos uma parábola. Ela vai ser dessa maneira, côncava para cima. E nós percebemos que com esse gráfico, o objeto ele vem desacelerando até a origem. E na origem ele volta a acelerar. Quando ele volta a acelerar, nós então percebemos que na posição inicial, no instante 0 segundos, na posição 0 metros, ele parte da origem, né? Ou seja, o objeto, o ponto material, ele parte do repouso. Se ele parte do repouso, então a velocidade inicial do objeto
vai ser igual a 0 metros por segundo. Tudo bem? Porque na posição t igual a 0 segundos, no tempo t igual a 0, a posição é 0 metros. Tudo bem? Outra coisa, agora definimos a velocidade inicial, vamos para a letra B. Na letra B, a posição do ponto material em t igual a 3 segundos. Bom, ele quer a posição x quando t é igual a 3 segundos. Basta substituir nessa fórmula que ele deu. Então, a posição x quando t é igual a 3. 30 vezes t, que é igual a 3, mais 5 vezes 3 ao quadrado, né? Porque 3 ao quadrado, desculpa, aqui, pronto. Vamos resolver essa equação agora. 30 vezes 3 é igual a 90, mais 5 vezes 3 ao quadrado é igual a 9. 5 vezes 9 é igual a 45. E 90 mais 45 é igual a 135 metros. Tudo bem? Definimos então a posição do material no ponto... a posição do material no tempo igual a 3 segundos, tá? Quando o tempo é igual a 3 segundos. Agora, na letra C, ele pede o seguinte: o instante em que a posição do ponto material é x igual a 40 metros. Então, nós temos x igual a 40, né? E ele quer saber o valor do tempo em que isso acontece. Quando o t é igual a 40, quando o x é igual a 40, então 30 vezes t mais 5 vezes t ao quadrado, nós vamos passar o 40 para o outro lado, tá? Ele está positivo, a gente passa ele negativo, então a gente vai ficar 0 é igual a menos 40 mais 30t, 30 vezes t, mais 5 vezes t ao quadrado, tá? Aqui eu só vou... A gente percebe que tem uma equação de segundo grau aqui, e eu só vou reconfigurar ela, 0 igual a 5t ao quadrado, mais 30t, menos 40. Eu só reescrevi ela mudando a ordem, para ficar mais claro que a gente tem uma equação de segundo grau, e perceba que todos os termos dessa equação são múltiplos de 5, ou seja, a gente pode simplificar essa equação dividindo ela por 5. Então, 0 é igual 5 dividido por 5, 1, ou seja, só fica o t ao quadrado, né? Mais 30 dividido por 5 é 6, 6t, mais, na verdade é menos, né? Porque menos 40 dividido por 5 vai ser menos 8, então eu vou colocar aqui entre parênteses, tá? Menos 8, porque eu coloquei mais aqui sem querer, coloquei errado. Nós temos aqui uma equação de segundo grau, e para resolver ela, a gente usa a fórmula de Bhaskara, que vai ser igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. É isso mesmo, 2a. 2 vezes a. E o delta, por sua vez, ele vai ser igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Bom, os valores correspondentes a A, B, C da equação de segundo grau são: A é o valor que está multiplicando t ao quadrado, 1. B é o valor que está multiplicando 6. Então, é o valor que está multiplicando t, desculpa, 6. E C é o valor independente, menos 8. Agora basta resolver a equação de segundo grau. Delta é igual a b ao quadrado, então 6 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 8. Delta é igual a 6 ao quadrado, 36, 4 vezes 1, 4, vezes menos 8, isso vai dar 4 vezes menos 8, isso dá menos 32.
né? Só que tem um menos aqui, né? Menos 32, tá? Ou seja, menos com menos dá mais. E aí nós teremos 36 mais 32. Isso vai ser igual a 68. Depois disso, nós determinamos então os valores aqui de menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. E nós teremos aqui, deixa eu só tirando aqui, menos b, que seria menos 6, mais ou menos raiz de 68 sobre 2 vezes a. A é igual a 1. Bom, 68 não tem uma raiz imediata, né? A gente tem o que? Uma raiz aproximada. A gente pode fazer o seguinte, ó. Menos 6 sobre 2 vezes 1, né? Eu sei que 6 vezes 8... Bom, eu sei que 8 vezes 8 vai ser igual a 64. E 9 vezes 9 vai ser igual a 81. Então, a minha raiz está entre 8 e 9. Se eu calcular aqui aproximadamente, o professor, nessa questão aqui, tá? Ele provavelmente colocou uma função ali que não viu o resultado, então por isso que deu esse problema de não ter uma raiz quadrada para o delta, tudo bem? Mas na prova ele vai determinar um valor correto para a raiz quadrada. Então, aproximadamente, se você calcular a raiz quadrada de 68, vai dar aproximadamente 8,26. Vou colocar aqui 8,26. Então vamos ficar aqui menos 6 mais 8,26 sobre 2. E aqui embaixo, menos 6 menos 8,26 sobre 2. Tá? Se você fizer as contas aqui, você vai sobrar aqui 2,26 sobre 2. E aqui embaixo, aproximadamente 14,26 sobre 2. Isso vai dar aqui aproximadamente 1,13 segundos. E aqui menos 7,13 segundos. Tudo bem? Então, para x igual a 40 metros, nós temos que ter, vai ser igual a 1,13 segundos, ou tempo vai ser igual a menos 7,13 segundos. Esses valores eles estão quebrados assim em números decimais porque o professor certamente ele deu uma função ali que não acabou caindo numa raiz exata, tudo bem? Mas não se preocupe, porque na prova certamente vai ser uma raiz exata. Então o método ainda se mantém, tudo bem? O método é o mesmo, o raciocínio é o mesmo, tá bom? Agora ele pede na letra D a aceleração do ponto material. Bom,
Na fórmula de aceleração, nós temos que aceleração é igual a variação da velocidade sobre a variação do tempo, tá? E a variação da velocidade, a gente pode calcular ela como a velocidade inicial, né, V0, perdão, a variação da velocidade, você pode calcular como a velocidade final, vamos chamar de V, menos a velocidade inicial, que é chamada de V0, tá? A gente pode determinar, então, os valores de velocidade inicial, que nós já temos, né, que é igual a zero. Nós já decidimos aqui na letra A que a velocidade inicial é igual a zero. E a velocidade final, bom, nós podemos utilizar a partir dessa informação que nós temos na letra B. Por quê? Na letra B, eu sei que para t igual a 3 segundos, a minha posição é igual a 135 metros. Ou seja, eu tive na minha velocidade final o que? Eu saí do tempo 0 e x igual a 0 até um tempo 3 para x igual a 135. Tendo em posse dessas duas informações, eu consigo calcular a minha velocidade final. Tudo bem? Eu consigo calcular a minha velocidade final aqui de um intervalo de tempo, né? De 0 segundos até 3 segundos. Então, a minha velocidade final, eu vou colocar aqui embaixo, ó. Minha velocidade final, que é V, vai ser igual a minha posição final menos a minha posição inicial sobre a variação do tempo, né? O t final menos o t inicial. Eu tenho aqui como o tempo inicial 0 segundos. Então, vou colocar aqui embaixo, ó. Tempo inicial igual a 0 segundos. Tempo final, t, vai ser igual a 3 segundos. E a minha velocidade, minha posição inicial vai ser igual a 0 metros, porque nós vimos aqui que no instante 0 a posição foi de 0 metros. E no tempo 3 segundos, a minha posição é de 135 metros. Ou seja, a minha posição final, S, é igual a 135 metros. Se nós substituirmos esses valores aqui em cima, teremos que a posição final é de 135 metros, menos a posição inicial, que é de 0 metros, tá bom? Esse valor aqui está em metros. O meu tempo final é de 3 segundos, menos o meu tempo inicial é de 0 segundos, isso aqui está em segundos. 135 menos 0 é igual a 135, e 3 menos 0 é igual a 3, tá? Isso aqui está em metros e isso está em segundos, tá? Agora, minha velocidade, finalmente, né, no fim, vai ser o que? 135 dividido por 3. Isso vai ser igual a 45, tá? Metros por segundo. Se você dividir 135 por 3. Isso aqui vai ser a minha velocidade final, depois de 3 segundos. Então, eu tenho já a minha velocidade inicial, que é igual a 0, né? E a minha velocidade final, que eu acabei de calcular. Minha velocidade final foi de 45 metros por segundo. 45.
e a minha velocidade inicial é de 0 metros por segundo. O resultado é que a minha variação de velocidade vai ser igual a 45 menos 0, 45 metros por segundo. Agora que eu tenho a variação de velocidade, eu vou dividir ela pela variação do tempo para descobrir a aceleração, porque a aceleração nada mais é do que a variação de velocidade dividido pela variação do tempo. A variação de velocidade já decidimos aqui, já encontramos que é de 45 metros por segundo. Então, 45 metros por segundo dividido por a variação do tempo. A variação do tempo, né, que eu determinei foram dos tempos inicial, então t igual a 0, e tempo t igual a 3 segundos, tudo bem? Que eu adquiri essas informações de velocidade final, quando t igual a 3 segundos, e velocidade inicial, quando t igual a 0 segundos. Aqui, então, eu faço que a minha velocidade final foi de 3 segundos, menos a velocidade inicial, 0 segundos. Isso vai dar 45, isso aqui está em segundos, 45 dividido por 3, isso aqui em metros por segundo, isso aqui em segundos. Isso vai ser igual a 15 metros por segundo ao quadrado. Essa vai ser a minha aceleração. Se você dividir 45 por 3, vai ter essa aceleração de 15 metros por segundo ao quadrado. Agora, na letra E, ele pede um gráfico de posição em relação ao tempo correspondente a essa função. Nós já calculamos aqui em cima, para determinar a velocidade inicial, o que? Nós determinamos quando t é igual a 0 segundos, quais seriam as posições que o meu ponto material estaria. Em quais posições o meu ponto material estaria. Pelo contrário. Na posição x igual a 0, né, na posição 0 metros, quais seria o tempo em que o meu ponto material estaria. Então, nós já determinamos que é de 0 metros e menos 6 segundos. Isso significa que, aqui num gráfico, onde no eixo horizontal eu tenho o tempo e no eixo vertical eu tenho a posição em metros, eu posso marcar aqui o tempo 0 segundos, né? 0 segundos e 0 metros, aqui é a origem do gráfico. E eu também tenho aqui para tempo igual a menos 6 segundos, quando a minha posição é igual a 0, ou seja, aqui, mais ou menos aqui, quando o tempo for igual a menos 6 segundos, a minha posição vai ser igual a 0 metros. E como o gráfico, a função que ele nos ofereceu, essa função aqui, é uma função de segundo grau, tá? É uma função de segundo grau. Isso significa que graficamente nós teremos uma parábola. E uma parábola virada para cima. Por quê? Porque eu sei que o valor que está multiplicando o t ao quadrado é positivo. Se o valor que está multiplicando t ao quadrado, a parábola é como se fosse um sorriso, está positivo. Se fosse negativo, um valor que está multiplicando o t ao quadrado, seria como a parábola virada para baixo. Como se fosse estar triste, negativo, a parábola virada para baixo. Positivo, virada para cima, como se fosse um sorriso. Tudo bem? Então, para determinar o gráfico dessa função, nós temos então um comportamento dessa maneira, uma parábola. Ela é um pouco mais complicada de desenhar aqui. E um outro ponto que nós temos aqui, né, que nós já calculamos, foi que para t igual a 3 segundos, o x é igual a 135. Então, nós podemos colocar mais um ponto aqui, para 3 segundos, mais ou menos aqui. Vamos colocar aqui, 3 segundos positivo.
minha posição vai ser de 135 metros. Tudo bem? E a gente deixa aqui, ó, 135 metros, mais ou menos aqui, ó. Desculpa que foi um pouquinho torto. Tudo bem? É isso. O gráfico da posição pelo tempo, porque vai ser uma parábola, porque é uma função de segundo grau. Obrigado.